Os Atos de Pedro e André. Introdução. Atos de Pedro e André é um texto curto dentre os apócrifos do Novo Testamento, que não deve ser confundido nem com os Atos de André, nem com os Atos de Pedro. É uma continuação dos Atos de André e Matias. O texto existe em grego, eslavo e, com Tadeu substituindo André em uma versão etíope. O texto consiste de alguns contos milagrosos, como o de André sendo transportado por uma nuvem da cidade dos canibais, e levado até onde está Pedro e outros discípulos. Pedro, que por sua vez, ao chegar na cidade dos bárbaros, está literalmente passando um camelo pelo buraco de uma agulha, levando a famosa parábola de Jesus ao pé da letra. Início do texto. 1. Quando André deixou a cidade dos devoradores de homens, uma nuvem de luz o elevou e o transportou para a montanha onde Pedro e Matias, Alexandre e Rufus estavam sentados. E Pedro disse: "Você prosperou em seu trabalho?" "Sim," ele disse, "mas os homens daquela cidade me machucaram muito, pois me arrastaram pelas ruas por 3 dias, para que meu sangue manchasse toda ela." Pedro disse a ele: "Vem aqui, e descanse do seu trabalho, porque, se o bom lavrador trabalhar arduamente até a terra, também dará fruto, e imediatamente todo o seu trabalho será transformado em alegria. Mas se ele labuta, e sua terra não produz fruto, ele tem labuta dupla." 2. E enquanto ele estava falando assim, o Senhor Jesus Cristo apareceu a eles na forma de uma criança e disse-lhes: "Salve, Pedro, salve, André, meus co-herdeiros, sejam corajosos, e lutem pela humanidade, porque em verdade vos digo que suportareis muita luta neste mundo, por amor da humanidade. Mas sejam ousados, levantem-se, então, e vá para a cidade dos bárbaros, e pregue nela, e estarei com vocês nas maravilhas que nela acontecerão por suas mãos." E o Senhor Jesus, depois de saudá-los, subiu ao alto. Então Pedro, André, Alexandre, Rufus e Matias foram à cidade dos bárbaros. E depois que eles chegaram perto da cidade, André falou e disse a Pedro: "Teremos, porventura, de sofrer nesta cidade, como aconteceu no país dos devoradores de homens?" Pedro disse a ele: "Eu não sei, mas eis que há um velho diante de nós semeando em seu campo. Vamos a ele, digamos-lhe: dá-nos pão. Se ele nos der pão, saberemos que não devemos sofrer nesta cidade. Mas se ele disser que não tenho, saberemos que o sofrimento novamente nos espera." 3. E quando chegaram ao velho, Pedro disse-lhe: "E salve, semeador." E o velho respondeu: "Saúdem vocês também, mercadores." Pedro disse-lhe: "Você tem pão para dar a mim e a meus companheiros, porque estamos em falta." O velho disse: "Se vocês cuidarem do meu arado e bois, vou buscar-lhes pão." Pedro perguntou: "Os bois são seus?" O velho disse: "Não, eu os arrendei." E o velho se dirigiu para a cidade. E Pedro levantou-se, tirou a capa e a roupa de baixo e disse a André: "Não é correto descansarmos e ficarmos ociosos, quando este idoso para o seu trabalho para cuidar de nós." 4. Pedro, pois, apoderou-se do arado e passou a semear o milho. E André disse a Pedro: "Pedro, por que você traz ainda mais trabalho sobre nós, desde que já temos trabalho suficiente?" Então André tirou o arado da mão de Pedro, e semeou abençoando a semente enquanto semeava, dizendo: "Ó, semente lançada à terra no campo dos justos, sobe e vem a luz." E Rufus, Alexandre e Matias, indo à direita, disseram: "Deixe o doce orvalho e o vento ameno descansar neste campo." E a semente brotou e o milho amadureceu. 5. Quando o lavrador voltou com o pão e viu o milho maduro, ele os adorou como deuses. Mas eles lhe disseram quem eles eram e Pedro deu-lhe os mandamentos. Ele disse: "Vou deixar tudo e seguir vocês." Pedro disse: "Não o faça, mas vá para a cidade, devolva seus bois ao proprietário, conte a sua esposa e filhos e prepare-nos um alojamento." 6. Ele pegou um maço, pendurou-o em seu cajado e saiu. As pessoas vendo-o passar, ficaram curiosas e perguntaram-lhe onde ele conseguiu o milho, pois ainda era o tempo da semeadura, mas ele correu para casa. 7. Os principais da cidade ouviram falar do ocorrido, o chamaram e o fizeram contar sua história. 8. E o diabo entrou em alguns deles e disseram: "Ai de nós, pois estes são os 12 galileus que andam por aí separando homens de suas esposas. O que devemos fazer?" 9. E um deles disse: "Eu posso mantê-los fora da cidade. Como eles se afastam de todas as mulheres, e especialmente as não castas, vamos colocar uma sem-vergonha pelada no portão da cidade.
Então eles a verão e fugirão. E assim eles fizeram. 10. Os apóstolos perceberam a armadilha pelo Espírito, e André disse: dá-me autorização, e eu a castigarei. Pedro disse: faça o que quiser. André orou e Miguel foi enviado para pegá-la pelos cabelos e suspendê-la até que eles passassem. 11. E ela clamou, amaldiçoando os homens da cidade e orando por perdão. 12. E muitos creram na sua palavra e adoraram os apóstolos, e eles fizeram muitas curas, e todos louvaram a Deus. 13. Havia um homem rico na cidade chamado Onesíforo que disse: se eu crer, poderei fazer maravilhas como vocês. André disse: sim, se você abandonar sua esposa e todos os seus bens. Ao ouvir isso, ele ficou com raiva e colocou seu manto no pescoço de André e começou a espancá-lo, dizendo: você é um bruxo, por qual motivos eu deveria fazer isso? 14. Pedro, vendo isso, disse-lhe para sair. Onesíforo falou: vejo que você é mais sábio do que ele. O que você me diz? Pedro disse: eu lhe digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Onesíforo ficou ainda mais zangado, tirou o manto do pescoço de André, lançou-a na de Pedro e puxou-o, dizendo: você é pior que o outro. Se você me mostrar esse sinal, eu e toda a cidade acreditaremos, mas se não, você será punido. 15. Pedro ficou perturbado, levantou-se e orou: Senhor, ajude-nos nesta hora, pois você nos prendeu pelas tuas palavras. 16. O Salvador apareceu na forma de um menino de 12 anos, vestindo uma roupa de linho lisa por dentro e por fora, e disse: não temas, peça que tragam uma agulha e o camelo. Havia um vendedor ambulante na cidade que havia sido convertido por Felipe, e ele ouviu falar e procurou uma agulha com um olho grande. Mas Pedro disse: nada é impossível para Deus. Em vez disso, traga uma agulha com um olho pequeno. 17. Quando foi trazido, Pedro viu um camelo chegando, enfiou a agulha no chão e clamou: em nome de Jesus Cristo crucificado sob Pôncio Pilatos, ordeno-lhe, camelo, que passe pelo olho da agulha. Os olhos se abriram como um portão e o camelo passou, e Pedro fez ele retornar e passou por uma segunda vez. 18. Onesíforo disse: você é um grande feiticeiro, mas eu não acreditarei a menos que eu possa pedir uma agulha e um camelo. E ele disse secretamente a um servo: traga-me um camelo e uma agulha, e encontre uma mulher contaminada e um pouco de carne de porco e traga-os também. E Pedro ouviu isso no espírito e disse: ó tardo de coração para acreditar, traga o seu camelo, a mulher, a agulha e a carne. 19. Quando foram trazidos, Pedro enfiou a agulha no chão, com a carne, e a mulher sob o camelo. Ele comandou como antes, e o camelo passou e voltou. 20. Onesíforo gritou, convencido, e disse: escute, tenho terras e vinhedos, 27 litrai de ouro e 50 de prata, e muitos escravos. Darei meus bens aos pobres e libertarei meus escravos se eu fizer maravilhas como você faz. Pedro disse: se você acreditar, você pode fazer. 21. No entanto, ele temia não poder, porque não havia sido batizado. Mas uma voz veio e disse: deixe-o fazer como lhe aprouver. Onesíforo ficou diante da agulha do camelo, e ordenou que passasse em nome de Jesus. E o camelo foi até o pescoço e parou. E ele perguntou por quê. É porque você ainda não foi batizado. Ele ficou satisfeito, e os apóstolos foram à sua casa, e 1000 almas foram batizadas naquela noite. 22. No dia seguinte, a mulher que estava suspensa no ar disse: infelizmente, não sou digna de acreditar como o restante. Darei todos os meus bens aos pobres e minha casa a transformarei em um mosteiro de virgens. Pedro ouviu isso, foi até ela e ordenou que fosse baixada sem dor, e com a palavra dele, ela foi baixada, e ela deu a ele para distribuir aos pobres 4 litros de ouro e muitas roupas, e sua casa para ser transformada em um mosteiro de virgens. 23. E os apóstolos consagraram uma igreja e ordenaram o clero e entregaram o povo a Deus. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal, para que o YouTube possa lhe encaminhar o alerta de novos vídeos, assim que forem postados. Se você gostou deste audiolivro, deixe o seu like, e comente sobre o conteúdo. Tornem-se como evangelistas desta era. Compartilhe os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites. E ajude-nos na divulgação do conhecimento da verdade,
que há muito tempo ficou oculto de todos nós. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook, e se desejar uma interação maior, participe também do grupo no Telegram, o link está na descrição. Até a próxima.